Olá galera, bom dia, alunos do terceiro ano. Então eu estou fazendo aqui essa aulinha, bem rapidinha, para relembrar o que a gente viu hoje na prática de laboratório de matemática. Então o que a gente usou lá? A gente usou um simulador, de inclinação de retas. Então só lembrando, como é que você vai fazer para entrar aqui dentro desse simulador? Você vai clicar no link que eu te mandei. Eu te mandei um link lá, mas se você for acessar direto pelo Google, então você vai lá no Google e você vai digitar assim, ó, PET Colorado. P-H-E-T Colorado. Clica Enter. Vai entrar lá no, o primeiro que aparecer aqui, ó, PET, Simulações em Física, Química, Biologia e Ciência. Então é esse daqui. Aí você entrando no PET Colorado, que é uma das ferramentas que a gente vai usar nas práticas de matemática, principalmente agora nessa etapa de ensino remoto. A hora que você for na aba aqui Simulações, você vai ter lá simulações de física, de química, de matemática, ciências, biologia, um monte de... Passando aqui um avião aqui, galera, faz parte. Então a gente vai clicar aqui em matemática. E vai abrir aqui 39 resultados, de simulações que a gente pode estar trabalhando nas práticas de matemática. Hoje a gente viu essa última aqui, ó. Você vai lá no final, clica em traçando retas. Vai abrir aqui o simulador, Você clica em cima, espera carregar. Abriu. Aí tem aqui, ó, 4 opções. Hoje a gente viu a parte de inclinação, que é a parte mais básica, Mas você vai ter aqui também outras opções para o mesmo simulador. Então, clicando aqui na parte de inclinação, ele vai abrir assim para você. Você vai ter uma reta no plano cartesiano, o eixo X e eixo Y, e vai ter 2 pontos que você pode mudar os pontos de acordo com o que você quiser, Você pode colocar ele onde você quiser, ó, E à medida que você vai mexendo aqui, ó, esses números aqui vão mudando, ele vai mudando. Então, você pode mudar o ponto roxinho também, ó. Você pode mudar os dois. Então, vou colocar aqui no 0 e aqui no 5, tá? Aí, ó, você pode exibir ou ocultar essa caixinha com a conta, Então, se você clicar no menos aqui, ele oculta, mais ele exibe, Você pode exibir ou ocultar aqui essas medidas de distância na horizontal e na vertical, Ó, oculta e exibe. E as linhas de grade também, mas aí as linhas de grade vamos deixar com as linhas de grade, que fica mais fácil a leitura dos números aqui. Então, por que a gente está estudando isso daqui, Isso está relacionado com a habilidade, com o descritor D8, da matriz de referência do SAEB. Ele vai dizer o seguinte: D8. Qual que é a habilidade relacionada com essa aula aí? Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos ou de um ponto e sua inclinação. Correto? Então, o que a gente vai ter que aprender a fazer? A gente vai ter que aprender a trabalhar com equação de reta,
Então a gente vai ter que aprender a trabalhar com equação de reta. A partir de 2 pontos ou a partir da inclinação e de um ponto. Então lembrando, a equação de uma reta, ela vai ter esse formato aqui, ó. M vezes x, mais um n. Isso aqui é o meu n, tá bom? Meu n é assim. Aí, ó, também às vezes aparece, em vez de m, aparece ax mais b, né? É a mesma coisa, né? O a e o m são chamados de coeficiente angular, né? Nessa aula a gente vai usar essa de cima aqui, porque lá no simulador ele usou a letra M para representar a inclinação aqui, né? Que é o coeficiente angular. Então eu vou usar a mesma nomenclatura. Então o que é o M? O M vai ser o coeficiente angular. Então aí você anota isso no seu caderno, né? Porque isso aqui é importante. Coeficiente angular. E o N é o coeficiente linear. Então o M é coeficiente angular e o N é coeficiente linear, né? A mesma coisa se você usar A e B, né? Com A e B, o A fica sendo o coeficiente angular e o B fica sendo o coeficiente linear, beleza? Então isso daqui é o basicão, a nomenclatura das variáveis que vem na equação de uma reta, né? Para encontrar a equação de uma reta, né? Para você determinar a equação de uma reta, para você encontrar a equação de uma reta, o que você vai ter que calcular? Duas coisas. Você vai ter que calcular o valor do coeficiente angular e o valor do coeficiente linear. Aí, se você souber esses dois, você determinou a equação da reta. Para saber esses dois, você vai precisar de ou 2 pontos, como ele falou aqui na habilidade, ou de um ponto e a inclinação, correto? Então isso daqui é o nome, né? Você marca aí, pausa o vídeo aí e anota isso no caderno. A nomenclatura das variáveis da equação da reta. Aí, como vai funcionar, né? Então vou mudar aqui, ó. Vou colocar essa bolinha roxa aqui. Pronto, assim tá bom. Então, nesse exemplo aqui, vou até ampliar. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, lá do simulador, o que você observa? Que eu tenho 2 pontos, né? Para fazer uma reta, para definir uma reta, você só precisa de 2 pontos, né? Ou da inclinação em um ponto. Então aqui a gente está pensando com 2 pontos. Então eu tenho 2 pontos, né? O roxinho e o amarelo. E aí eu te falei ali na lousa anterior
que a equação da reta vai ter um m vezes x mais um n, né? Então, o m, ele é o coeficiente angular e ele tem uma fórmula, né, para você calcular ele. Essa fórmula está sendo mostrada aqui no simulador, ó. M igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vamos tentar aqui calcular o valor do m a partir desse exemplo aqui. O que é, né? Primeira coisa que você tem que entender para calcular o valor do m é o que é y2, o que é y1, o que é x2 e o que é x1. Esse 1 e 2 aqui que está aqui embaixo, ó, 1, 2 e 1 aqui, ó, 2 e 1, né? 2 e 1. Eles são os nomes dos pontos aqui no gráfico. Então, na ordem, né? Na ordem, o primeiro aqui é ponto 1, né? Ponto 1 é o roxinho. E o ponto 2 é o ponto amarelo, correto? Fazer de vermelho, porque se eu fizer de amarelo ele vai ficar meio transparente aqui, né? Fica mais difícil de ver. Então, o ponto 1 é o primeiro, e o roxinho aqui, e o ponto amarelo é o segundo, né? O segundo ponto, na ordem aqui da esquerda para a direita. Então, a gente chama de ponto 1 e ponto 2. E aí o cara vai fazer o seguinte, ele tem ali a fórmula, olha lá, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, vamos tentar calcular o valor do m. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí a pergunta é, quanto vale, né? Vou apagar isso aqui. Quanto vale o y2, quanto vale o y1, quanto vale o x2, quanto vale o x1. Então, é isso que a gente tem que procurar agora. Então, ó, o y2, o que é o y2? O y2 vai ser o valor do y para o ponto 2. Então, está aqui o ponto 2. Ó. O ponto 2 está aqui. Aí, quanto vale o y para ele? Onde está o eixo y? Né? O eixo y é o eixo vertical. Né? Então, como é que você vai achar o y do ponto 2? Você vai andar até encostar, a partir do ponto, né, você vai andar até encostar no eixo y. O valor que tiver lá é o valor do y do ponto 2. Então, o y do ponto 2 é igual a 5. Então, achei o y do ponto 2, no lugar do y do ponto 2 eu vou pôr 5. Aí tem um menos aqui, menos y do ponto 1. Então, o que você vai fazer? A mesma coisa. Só que veja que o ponto 1, né, já está em cima do eixo y, né? Então, o valor de y que tiver aqui já é o y do ponto 1. Né? Cada tracinho aqui vale 1, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Cada tracinho vale 1. Então, como eu estou com o ponto roxinho, que é o ponto 1, no segundo tracinho, né? Então, o valor do y aqui vai ser 2, correto? O y1 vai ser igual a 2. Beleza, galera?
2. x2. Então, eu vou lá no ponto 2 e vou procurar o valor do x agora. Como é que eu acho o x? Eu pego o ponto 2 e vou descendo até encostar no eixo x. Então, qual é o valor que eu tenho aqui embaixo? 5. Então, esse cara aqui vai ser o x2. Ou seja, o valor do x do ponto 2, né? Olha lá. O valor do x do ponto 2. x2. Então, o x2 vale 5. x2 vale 5. Aí tem um menos aqui. x1. Como é que eu faço? Pego o ponto 1, que é o ponto roxinho, e vou descendo até encostar no eixo x. Encostou. Quanto que é aqui, galera? Aqui é o cruzamento dos eixos, então aqui é 0. Então o valor do x1 é 0 ali. Aí eu faço a continha que ficou aqui, né? 5 menos 2 vai dar 3. 5 menos 0 vai dar 5. Então, achei aqui 3 dividido por 5. Será que eu fiz certo? Como é que eu faço para verificar? Agora eu vou lá no simulador e exibo aqui. Deu 3 sobre 5, coloquei corretamente. Então, essa é uma das atividades que vocês vão fazer. Vocês vão aí fazer 5 exercícios desse. Vai ocultar aqui. Vai variar isso daqui do jeito que você quiser, né? Você vai ser livre para escolher 5 exercícios aqui, ó. Aí depois que eu escolhi, o que eu vou fazer? Aí eu vou tentar calcular o M por essa fórmula. Essa é a primeira atividade, tá bom, galera? Vocês vão aqui no simulador variar, né, esses pontos aqui, pode pôr até ao contrário se você quiser, né? É importante que você pegue alguns, né, virado, com a reta virada para a esquerda, alguns com a reta virada para a direita, porque vai ter aqui uma diferença no valor do M. Ó. Quando a reta está virada para a direita, ó, o valor do M ele dá positivo, no caso aqui deu 1. Se eu virar a reta para a esquerda, né, aí, ó, menos 1. Então, se a reta está virada para a esquerda, a inclinação é negativa. E se a reta está virada para a direita, a inclinação é positiva. Então, vai ter essa diferença. Então, eu sugiro que vocês façam as duas coisas. Façam aí uns 2 ou 3, né, desses 5 que eu sugeri para você fazer, façam uns 2 ou 3 com a reta virada para a direita e, né, e a outra parte com a reta virada para a esquerda, para você perceber que o valor, né, o sinal, né, que vai dar aqui o M, ele depende do lado para o qual a reta está inclinada, correto? E depois você vai fazer a seguinte comparação, ó. Quanto maior o valor do seu M, mais inclinada estará a reta. Então veja que aqui a inclinação é 0. À medida que eu vou aumentando, maior que 0, à medida que eu vou aumentando a inclinação, né, aqui a inclinação é 2. Então, olha a inclinação 1. A inclinação igual a 1, ela está assim. E a inclinação igual a 2, ela está mais inclinada. Então, quanto maior o valor do M, maior a inclinação dessa reta. Então, por isso que ele se chama coeficiente angular, né? Porque está relacionado com a inclinação, né? Quanto maior o valor dele, mais inclinada é a reta. Certo? Então, essa é a primeira atividade. Você vai fazer 5 exemplos, né? O que você vai fazer? Você vai ocultar aqui e vai variar esses pontos aqui, ó, colocando parte deles, né, para a reta da inclinada para a direita, né, em qualquer lugar aqui. Você pode colocar esse ponto do lado negativo se você quiser, ó. Então, brinca aí, né, do jeito que você achar melhor. Então, você vai escolher 5 configurações aqui, ó, e vai calcular, vai lá no seu caderno, vai fazer esse cálculo aqui. Depois que você escolheu a configuração,
Você vai achar o y2, o y, né? Vai achar o x2, vai achar o y2, vai achar o y1, vai achar o x1 e vai colocar nessa fórmula de cálculo do m, tá bom? Então essa é a primeira atividade. E aí depois que você fez o cálculo, você vai voltar no simulador e vai olhar, conferir para ver se você acertou, né? Então essa é a primeira atividade. Aí, continuando aqui, ó, veja que a reta tem o M e a reta tem o N, né? O que é o M? O M a gente já viu que tem uma fórmula para você calcular aqui, ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E o N, né? O que é o N aqui? Bom, o N deixa eu apagar isso aqui. O N vai ser onde a reta corta o eixo Y, né? Então, ó, esse ponto que está aqui em roxo, ele é o valor do N. Por quê? Porque a reta está cortando o eixo Y nesse ponto. Então, o nome dele é coeficiente linear, né? Então, o que ele é? Ele é o valor do Y no cruzamento da reta com o eixo Y, né? Ele é o valor do Y no cruzamento da reta com o eixo Y, certo? Então, nesse exemplo, o N vale 2, né? Então, o N aqui vale 2, porque a reta está cruzando o eixo Y no ponto 2, né? Vamos ver outros exemplos aqui. Se eu colocar pronto, a reta assim, desse jeito que está aqui. Quanto que vai valer esse N agora, né? Olha lá. Então, onde que está o eixo Y? O eixo Y é o eixo vertical, né? Onde que está acontecendo o cruzamento da reta com o eixo Y? Bem aqui, né? Quanto vale o Y aqui? Então, estou na parte negativa do eixo Y. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o N aqui vale menos 3. Correto? Então, é assim que você vai achar o valor do N. Onde ele corta o eixo Y é o valor do N. Aí vamos agora fazer um exercício para achar a equação da reta inteira, né? Eu já sei calcular o valor do M, que é o coeficiente angular. Já sei achar o valor do N, né? Agora eu quero fazer um exercício para calcular, determinar a equação da reta inteirinha, né? Ou seja, eu vou calcular o valor do M e do N, né? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a configuração. Vou colocar agora com um exemplo que tem valor negativo aqui, né? Então, para você ver como é que faz. Bom, essa reta aqui. Vamos copiar ela. Então, vamos dar nome aos pontos primeiro. Então, ponto 1,
ponto 2, né? Ponto 1 e ponto 2. Você também pode chamar de A e B, né? Se você quiser chamar de ponto A e ponto B, também pode chamar, mas só que aí você vai ter que mudar essa fórmula aqui, né? Ó. Essa fórmula aqui está y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se você chamar o ponto de A e B, essa fórmula vai ficar assim, ó. Y do B menos y do A dividido por x do B menos x do A, correto? A conclusão vai ser a mesma. Então, se você não quiser chamar de 1 e 2 para não confundir com os valores dos números, né? Você chama de 1 e 2 e você vai confundir com o valor do número que está ali. Então, ó, você pode chamar de A e de B, só que aí no lugar do 2 aqui da fórmula, você vai colocar B, e no lugar do 1, você vai colocar A, né? Agora vamos achar aqui, eu vou fazer com A e B, para você ter uma ideia. Então, quanto que vale, né? Olha lá o que eu tenho que achar. O y do ponto B. Então, o ponto B está aqui. Como é que eu acho o y? O eixo y é o valor da vertical, né? Então, eu vou caminhando até encostar no eixo y. Encostei aqui. Veja que aqui é 5, está indo de 1 em 1, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor do y do B vale 6, né? Então, eu vou colocar aqui no lugar do y do B, 6. Aí tem o menos da fórmula e agora o y do ponto A. Então, o ponto A está aqui. Agora o eixo y está do lado direito. Então, eu vou caminhar até encontrar o valor aqui. Ó. Bateu no 1, 2. Então, o y do A vale 2. O y do A vale 2. Aí, ó, divide por x do B. Como é que você acha o x do B? Você vai lá no ponto B, vai fazendo um tracinho, né? Uma linha tracejada, até encostar no eixo x aqui embaixo. Então, encostou no 7, né? Ó, 5, 6, 7, né? Tá indo de 1 em 1 aqui. Opa! Tá indo de 1 em 1, né? Nessa escala aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Correto? Então, achou aqui o valor do x do B, ele vale 7. Aí, menos x do A. Então, eu vou lá no ponto A, vou caminhar para baixo até encostar no eixo x. Qual que é esse valor? Perceba que agora eu estou do lado negativo. Então, ó, menos 1, menos 2 aqui, menos 3, né? Então, o x do A vale menos 3. E agora tem um problema aqui, ó. Eu tenho um sinal de negativo na fórmula e o valor do XA é negativo também. O XA vale menos 3. Então, como é que eu faço quando acontece isso? Eu vou abrir um parêntese para não confundir os dois sinais. Então, tem um sinal da fórmula e um sinal do número, né? Correto? E aí vai ficar assim, 6 menos 2, 4. 7 menos 3, né? Vai ficar 7 mais 3, regra de sinais aqui, ó. 7 mais 3 é 10, então deu 4 dividido por 10. Beleza, galera? Às vezes não vai dar uma conta exata, né? Às vezes vai dar uma fração. Às vezes essa fração aqui vai dar para simplificar, que é o caso dessa daqui, ó.
Veja que o número de cima e o número de baixo são números divisíveis por 2, né? Então, você pode simplificar essa fração, transformando ela, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, transformando ela em 2 por 5. É importante ficar atento a isso, porque muitas vezes você faz as contas todas corretas e a resposta dá na forma simplificada da fração e você acha que errou porque você não simplificou a fração. Você não percebe que 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Correto? Então vamos ver lá no simulador aí, depois que você fez o cálculo do M, você confere, né? Ó, ele está mostrando na forma sem simplificação aqui, 4 sobre 10. Mas é importante fazer nas duas. Aí, você vai achar que o coeficiente linear, aqui eu acabei não conseguindo pegar certinho aqui em cima, aqui, ó, tá dando uma diferençazinha, né? Mas vamos supor que ele tá certinho aqui, certo? Onde que a reta cruza o eixo Y? A reta está cruzando aqui mais ou menos no 3, né? No Y igual a 3. Como eu não peguei certinho aqui, deve ser 3,1, 3,2, né? Algo assim, mas eu vou colocar 3, exatamente 3, só para dar o exemplo, tá bom? Então a reta está cruzando aqui tá cruzando o eixo Y no valor 3. Veja que está um pouquinho acima do 3, né? Mas vamos aproximar por 3 aqui, correto? Então esse seria o valor do M, do coeficiente angular da reta, do coeficiente linear da reta, né? O coeficiente angular é o M aqui, é 2 sobre 5. Então eu achei o M e o N vale 3, né? Então eu posso agora determinar a equação da reta. Qual seria a equação da reta? A equação da reta você vai fazer assim, ó. Y igual a mx mais n, né? Lembra lá da primeira lousa que eu coloquei? Essa equação aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o valor do m que você achou. Então, 2 sobre 5. Y igual a 2 sobre 5. Aí você vai manter o valor do x e vai colocar o valor do n que você achou lá no gráfico. Né? Certo? Então acabou aqui, ó. Por quê? Porque eu estava querendo encontrar a equação da reta. A equação da reta, ela vai, né? Qual que é o procedimento? Você vai calcular o m, calcular o n e substituir os valores e acabou. O x e o y, eles vão ficar dessa forma mesmo, sem substituir valores, porque é uma equação, correto? Então acabou aqui. Então o procedimento é esse. O que você vai fazer na atividade? Você vai pegar lá 5 casos, né? Escolhendo aqui. Primeiro você vai ocultar aqui, ó. Aí você vai pegar 5 casos, né? De pontos aqui. Escolham pontos que atravessem certinho no eixo Y, né? Porque senão você faz igual eu ali, fica dando um valor aproximado. Então escolha um ponto que atravesse certinho aqui, ó. Por exemplo aqui, né? E tenha valores certinhos aqui no eixo X e Y, que fica mais fácil. Então nesse caso aqui que eu coloquei agora, ó,
Se você fosse achar o x aqui do ponto amarelo, seria 3, o y seria 6, né? E para o ponto roxinho aqui, o y seria menos 2 e o x seria menos 3, né? Então, lembrando que você pode chamar de A e de B, né? Ou de 1 e de 2, né? Aí você vai calcular o valor do coeficiente angular, substituindo os pontos, né? Você vai fazer uma conta parecida com essa daqui. Depois disso, você vai clicar aqui no maisinho, vai ver se deu certo a conta que você fez, né? Aí depois você vai ver o valor do coeficiente linear, é onde corta o eixo y, né? Aqui na figura está 2, ó, tá vendo? Ó? Ele corta no valor 2. Depois disso você vai ter o valor do n e do m. O que você faz com esses valores? Você pega a equação da reta e substitui. No lugar do m, você põe o valor do m que você conseguiu achar. E no lugar do n, o valor do n, correto? Então, esse é o procedimento inteiro. Você vai fazer isso com 5 conjuntos de pontos lá, tá bom? Aí depois você coloca isso numa folha e você vai postar a atividade, né, junto com o roteiro, né? Você vai fazer isso para treinar e aí vai ter mais alguns exercícios lá no roteirinho que eu vou mandar lá, mais uns 2 só, certo? Então você vai fazer 5 aqui exemplos para treinar, né? Colocar no seu caderno, aí você tira uma foto e coloca junto com o roteiro lá depois, tá bom? Certo, então agora vamos fazer aqui um exercício do Saeb, né? Para tentar aplicar esses conceitos aqui. Vou fazer aqui mesmo, que a gente deixa ali para consultar, né? Então esse exercício aqui eu estou tirando ali do blog do professor Wireless, né? Se consigo copiar aqui, peraí. Fazer o download que eu consigo. Então aqui eu tenho alguns exercícios aqui de Saeb, né? Que são justamente para trabalhar essa habilidade aqui, né? Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos dados ou a partir de um ponto sua inclinação, né? Vou copiar aqui. Colei. Tá. A resposta aqui já está marcada, mas isso aqui não tem problema nenhum, né? A gente não é mais criança. O que eu quero saber é se você sabe chegar aqui nessa resposta através dos cálculos que eu estou mostrando aqui. Então, ó, qual é o procedimento para você chegar dos dados que ele deu aqui, né? Você está vendo que ele só deu 2 pontos, né? Então vamos ler lá. Um robô enxerga o piso de uma sala como um plano cartesiano e foi programado para andar em linha reta,
né? Então ele foi programado para andar em linha reta, passando pelos pontos, né? Ele vai passar por esses dois pontos aqui. Esse robô foi programado para andar sobre a reta, né? Então, o que você tem que fazer? A partir desses dois pontos dados, você vai ter que determinar a equação da reta, correto? Como que eu faço isso? Eu preciso desenhar, né, o plano cartesiano, colocar os pontos, né? Precisaria desenhar x, y, colocar esses pontos para fazer o cálculo. Nesse caso, não. Nesse caso, você pode fazer direto a partir dos pontos dados. Então, você tem 1 e 3, né? Esses são os pontos dados. 1 e 3, 6 e 0. Você vai determinar a equação da reta. Então, olha lá qual que é a fórmula, né, da equação da reta. Y igual a mx mais n, né? Então, vamos copiar lá. Y igual a mx mais n. Vamos lá, copiar. A equação da reta é y igual a mx mais n, né? Então, você tem os dois pontos e a equação. E agora, o que você tem que fazer? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que calcular o valor do m e do n, né? Eu disse, né, que o n é onde a reta corta o eixo y. Como é que você vai descobrir aqui se não tem gráfico, né? Bom, vamos ver agora. Primeiro eu vou começar pelo m. Então, o m ele tem uma fórmula que é o que mesmo? y2 menos y1, x2 menos x1, ou y do b menos y do a, xb menos xa, né? Eu vou usar com a e b para não confundir os números, né? Então, o y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Tá, mas quem é o ponto A e o ponto B, né? Eu só tenho esses dados aqui, ó. Como é que eu tiro aqui o ponto A e o ponto B? Esses pontos dados são pontos, né, que estão em cima de um plano cartesiano, né? Então, ó, você não precisa desenhar, mas assim, eu vou desenhar aqui só para você enxergar melhor. O que você tem que guardar e não esquecer nunca mais? O primeiro valor de um par de pontos, né, é sempre o x. Então, esse roxinho aqui, ó, os dois estão roxinhos, né? Mas assim, esse primeiro aqui, 1, ele está em cima do eixo x. E o segundo é um valor de y. Então, onde que está esse cara? Ele está aqui, ó. Então, esse ponto, se eu fosse desenhar ele, ele seria assim: 1 no x, 3 no y. E o outro? O outro seria 0 no x, né? Onde que está o 0 no x? 0 aqui, ó, na junção entre o x e o y, e 6 no y. Então, ele vai estar lá em cima, ó. Ele vai estar lá em cima. 6, né? A reta, essa reta passaria por esses dois pontos, correto? Precisa desenhar para achar a equação da reta? Não precisa, mas eu estou desenhando para você entender como é que funcionaria no gráfico isso daqui. Tá, como é que eu faço sem desenhar?
Aqui você já viu que o coeficiente linear é 6, né? Porque a reta vai cortar o eixo y exatamente no 6 aqui, né? Mas assim, vamos pensar que eu não estou desenhando o gráfico, como é que eu faço para determinar tudo isso. Então, primeiro eu começo pelo m, né? Como é que eu vou fazer com m? O primeiro valor dado é o valor x, o segundo é o valor de y. Então, para esse ponto aqui, o x vale 1 e o y vale 3. E para esse outro ponto aqui, o x vale 0 e o y vale 6, né? Tá, mas quem que é o A, quem que é o B aqui? Aí que tá, tanto faz. Você pode chamar o primeiro cara de A ou o segundo de A. Eu vou na ordem aqui, eu vou chamar o primeiro ponto de ponto A e o segundo de ponto B, né? Vou pôr no meu desenho aqui também. Então, o meu ponto A vai ser... Vou fazer a mesma cor que está aqui. O ponto A vai ser o roxinho, aqui, esse ponto. E o ponto B vai ser aqui em cima. O ponto B vai ser aqui, correto? Então vamos aqui substituir os valores. Quanto vale o y do B? Agora eu já dei nome aos pontos, ó. O y do B vai valer então 6, né? Então no lugar do y do B eu vou pôr 6 menos y do A. Ó, ponto A está aqui. Quanto vale o y? 3, né? Dividido por x do B, vou lá no B, quanto vale? 0. Menos x do A, 1. Então, o que que deu? 6 menos 3, né? 6 menos 3 dá 3. 0 menos 1 deu menos 1. 3 dividido por menos 1, regra de sinal. Positivo dividido por negativo dá negativo. Então, vai dar menos 3, né? Menos 3 aqui. Aí eu já sei que o n vale 6, né? Já sei que o n vale 6. Então, a equação da minha reta ficaria assim, ó. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a equação da sua reta e substituir o valor do m e o valor do n. Então, quanto vale o m seu? Menos 3. O que você faz com o x? Nada. Você mantém o x. Mais o n, né? Só que o n é negativo. Então, quando você fizer mais menos 3, né? Você vai somar assim, mais menos 3, o que vai dar? Regra de sinais. Então, vai dar mais vezes menos dá menos. Então, vai sobrar menos 3. Menos 3 não. Confundi aqui, galera. É mais o n, né? Quanto vale o n? O n está lá em cima, vale 6. Correto? Então, agora sim, agora está certo. O n é onde a reta corta o eixo y, né? Coeficiente linear. E o m você calcula por essa fórmula, a partir de 2 pontos por enquanto, certo? Então esse é o procedimento. Então aí deu ali, ó, a resposta que o cara colocou aqui. Tá, mas se eu não quiser desenhar, se não der para desenhar, como é que eu faço para calcular o n, né? Bom, aí vai ficar assim, ó. Você calcula o valor do m, né? Que dá para calcular a partir dos pontos dados, né? Sem desenhar. O m dá para calcular.
Calculou e deu menos 3, né? Só que aí vai ficar faltando o valor do n. Aí você repete ele aqui, né? Eu tenho que determinar ele agora. Como é que eu faço? Agora eu pego um valor de x e um valor de y e substituo aqui, dos pontos que foram dados. Então, por exemplo, eu vou pegar o ponto B aqui, ó. Ele vai funcionar para os dois pontos, né? Então, se eu pegar o ponto B e substituir os valores dados aqui na equação, eu vou achar o n. Então, ó, quanto vale o y? 6. Então, isso daqui vai ficar assim. No lugar do y, eu coloco 6. Quanto vale o x? 0. Então, no lugar do x, eu coloco 0. Aí, mais n. Quanto que dá? Menos 3 vezes 0. Dá 0, né? Então, fica assim. 6 igual a 0 mais n. O que é 0? O que é 0 mais n? 0 mais n é n, né? Então, achei que o valor do n deu 6, né? Aí você volta ali em cima e coloca 6 no lugar do n, né? Então, você pode fazer assim. Calcular o m primeiro, por essa fórmula, e depois substituir um dos pontos dados, pode ser qualquer um dos dois, na equação que você tem ali, e a partir das contas você calcula o n, correto? Funcionaria se eu pegasse aqui o ponto A? Funcionaria também, vamos ver. Vou finalizar a aula, né? Então, se eu pegar o ponto A, dá para achar o valor do n também. Quanto vale o y agora? O y vale 3. Então, no lugar do y, eu vou pôr 3. Aí eu copio aqui a equação. Menos 3 vezes x. Quanto vale o x? Vale 1 agora. Mais o n. Vamos fazer as continhas. 3 vai ser igual a menos 3 multiplicado por 1 dá menos 3, né? Menos 3 mais n. Agora eu tenho que isolar o n, né? O que eu faço para deixar o n sozinho aqui? Eu vou ter que tirar esse menos 3, passar ele do outro lado do igual. Quando eu faço isso, o que acontece? O sinal é invertido, então vai ficar do outro lado mais 3, né? E sobrou n aqui. Então 3 mais 3 dá 6. 6 igual a n, né? Ou n igual a 6, né? Correto? Então, se você não tiver o gráfico e não conseguir desenhar o gráfico, você consegue determinar o m e o n a partir dos pontos dados dessa maneira. Aí, então, galera, essa é a atividade de vocês. Você vai lá no PET colorado, vai esconder isso daqui, vai escolher dois pontos aqui legalzinho, né, que cruza no eixo Y aqui em algum lugar, certinho, né, e que tem valores aqui no X e no Y, certinho. Aí você vai fazer no caderno aqui o cálculo do M, vai ver onde que cruza aqui, vai achar a equação da reta, depois você vai comparar o M aqui para ver se você acertou. Fora isso, eu vou colocar lá uns 2 ou 3 exercícios, né, de Saeb, para você tentar achar a equação da reta, seguindo esse procedimento aqui, ó, que eu acabei de mostrar para você, certo? Beleza, galera? Então, até a próxima aula aí. Bons estudos a todos. Um abraço.